Bom dia, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Bom dia a você que está no seu lar, nos acompanhando pela transmissão. E louvamos a Deus porque Deus nos oferece muitos meios para poder estar com Ele em todo o tempo. E assim como a Lu Brito tinha falado, é um dia para nós estarmos alegres. Davi dizia no Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o frio ele não pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria ela não vem do exterior, ela vem do nosso interior. A maior tristeza nossa que nós podemos ter é ter uma alegria exterior. Ainda falava hoje quando nós orávamos aqui, Deus ele não olha para a aparência. Quando Deus chamou Samuel para ir à casa de Jessé, para ungir Davi, ali estavam todos os filhos, mais menos Davi, que estava no campo com as ovelhas, e ali então eu fico imaginando, né, ele seria ungido rei, os filhos tudo ali na casa, se arrumaram bem, de certo, colocaram a melhor roupa, e aí entrou Samuel ali e olhou para Eliabe, e pensou para ele, deve ser esse, porque ele é bonito de aparência, ele é alto. E aí Deus disse que Deus não olha para o exterior, Deus olha para o nosso interior. Amém? Deus olha para mim, para você, para dentro de nós. Por isso que Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser um hábito na minha vida e na sua, estar aqui nesta manhã. O Salmo 27:4, a palavra também nos fala, que Davi fala, que ele faz uma extensão, uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi entendia essa necessidade de fazer uma extensão da sua casa terrena para a casa espiritual. A igreja é a nossa casa espiritual. Assim como nós temos uma casa terrena, aonde que todos nós queremos cada dia melhorar mais ela, queremos deixar ela mais bonita, não é assim? A gente quer comprar um móvel, a gente quer aumentar algo, quer melhorar o pátio, a gente quer encontrar essa satisfação também na casa terrena. E aqui nós encontramos a satisfação na casa espiritual. Já vamos para a 9ª mensagem então da série Organizando a nossa casa. E nós temos que entender que todas as instruções que Deus deixa para nós é para o nosso bem. Nenhuma instrução que Deus dá para nós é para o nosso mal. De repente você pode se sentir em um expediente corrigido, mas Deus está nos instruindo para o nosso bem. Mandamento da parte de Deus é tudo aquilo que Deus manda fazer ou para não fazer. Qual é o maior problema? As pessoas se preocupam muito em não praticar aquilo que é errado. E se esquecem de praticar o que a palavra diz para nós, praticar o que é certo. Muitas vezes nós estamos preocupados somente com o pecado, mas não estamos preocupados em praticar a palavra num todo. Porque as promessas de Deus, a vida abundante que Jesus fala, não pode ser parcial a Bíblia. A Bíblia não pode ser parcial na minha vida, na minha casa, na sua família. A Bíblia ela deve ser integral. Desde o princípio, desde o Éden, o bem é bem e o mal é mal. Desde o início. Então Deus ele tem um propósito com a nossa existência. E nós temos que cumprir esse propósito. Assim como Deus tem um propósito com o peixe está na água. Se o peixe sai da água, ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. O ser humano, quando ele não está cumprindo o propósito que Deus deu para a existência dele, ele acaba ficando entristecido, ele tem as coisas terrenas, mas não está satisfeito, porque sempre tem um vazio dentro dele. E esse vazio é a falta de nós estarmos cumprindo o propósito que Deus nos deixou. Deus nos deu talentos, habilidades, Deus nos deu capacidades, Deus nos deu dons para nós cumprir a missão que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Você vai se tornar uma pessoa realizada.
O seu casamento vai ser realizado quando a sua família perpetuar o desígnio que Deus deixou para a família. Deus criou a família, é uma instituição criada por Deus. Mas nós temos que perpetuar aquilo que Deus deixou para a nossa existência. Ele deixou um propósito para a família. Lá em Mateus 7:24, olha que esse texto tem sido o texto-chave desta série. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e quem pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Veio a tempestade, sim. O cristão está na igreja, está ouvindo, está praticando. Veio a prova, veio, ela vai vir. Mas você vai estar com a sua casa fundamentada sobre a rocha. Jesus vai estar junto com você. Eu gosto daquela passagem que eu sempre falo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram ao que o rei pediu, ao decreto que foi imposto. E naquele momento ali tinha muitos cristãos que se dobraram. Igual hoje muitas vezes nós vemos muitas pessoas, ao invés de se curvar ao Senhor na dependência dEle para vencer algo, se curvam para os seus problemas. Não deixe as circunstâncias negativas que a vida apresenta para você, para que você venha se curvar a elas. Se curve ao Senhor, porque Ele tem a solução para cada área da vida que você precisa. Porque os desafios virão tanto para quem ouve e pratica, e para aquele que ouve e não pratica. E aí a diferença é grande. Mas quem ouve as palavras e não pratica, é como um homem sem juízo, insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Então aquela casa, ela não suportou a adversidade, ela não suportou a prova, ela não suportou a enfermidade, ela não suportou a perda de uma pessoa querida da família, porque muitas pessoas hoje, existem hoje dois males, a depressão e a ansiedade. Dois males que ainda não acabou, que eles continuam nas famílias muitas vezes. A depressão é o excesso de passado. Eu perdi aquilo, meu casamento deu errado, o primeiro casamento, a minha empresa quebrou. Fica com aquelas feridas ali trabalhando dentro dela, e hoje vive o presente e não consegue projetar um futuro melhor. Por quê? Porque vive naquele excesso de passado. O passado ainda está dentro dela. Gente, o passado, meu e seu, ele deve ser uma biblioteca. Para a gente somente, quem se lembra da biblioteca pública quando ia fazer os trabalhos? Se lembra que a gente ia, passava a tarde lá, né? Daí quando pegava um livrinho aí, levava para casa, ficava feliz para ler aquele livro, levava, esquecia, ficava 15 dias em casa às vezes, e não tinha lido o livro. Se lembra disso? Quem mais fez isso? Viu que não sou eu. Levava o livro feliz, consegui levar o livro para ler. Chegava lá, esquecia do livro, daí a mulher liga, eu li, está aqui o livro. Gente, o nosso passado deve ser essa biblioteca. Eu errei ali, mas agora eu não vou errar de novo. Eu era infeliz ali, agora não vou ser infeliz de novo. Eu praticava aquilo ali, agora não vou praticar de novo. É dessa forma. Eclesiastes 1:9, Deus ele colocou dentro de nós responsabilidades. O que foi, tornará-se, e o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Desde o princípio, não tem nada novo, gente. Coloca o 10 agora. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes dessa época. Então, todas as coisas vão se repetindo. O que já existiu, já houve, nada é novo. As coisas todas se repetem. Às vezes a gente quer dar um sentido a algo que já tem um sentido. A gente quer dar um sentido a algo que já existe um sentido. Não tem nada novo. Porque muitas vezes na nossa vida as coisas se repetem e não são boas. Muitas vezes as coisas estão se repetindo e não são boas. Os problemas se repetem. Porque existe uma repetição de coisas erradas praticadas por nós. A gente continua fazendo a coisa errada. A gente já viu o resultado que dá, mas a gente continua praticando da mesma forma.
nós continuamos persistindo no erro. E aí a vida vai se repetindo. Entra 2021, termina 2021, entra 2022 e a vida não mudou nada. E muitas vezes a gente está olhando na vida dos outros mudando. Gente, Deus ele tem o melhor para cada um de nós. A fé, eu tenho dito aqui que é uma posse antecipada daquilo que você não está vendo. Então você precisa sonhar por algo e andar na direção daquele sonho. O que é fé? Fé é eu pensar algo, eu falar algo e eu agir da forma que eu estou pensando e estou falando. O que muitas vezes nós eliminamos a nossa fé? A gente fala algo, eu quero isso. Eu quero que a minha casa melhore nesta área. Eu quero que a minha área material melhore. Eu quero que o meu casamento, eu quero que os meus filhos melhorem. A gente está falando, mas a gente não está agindo de acordo com a gente está falando. Às vezes a gente não está pensando como a gente quer. Será que Deus vai fazer? Gente, Deus é quem mais quer o nosso bem. Mas não adianta eu querer a solução de algo se eu não andar em encontro àquela solução. Tem coisas na minha vida e na sua que só Deus pode trazer a solução. E nós vamos ver alguns pontos para nós colocar em ordem a nossa casa. É a 9ª mensagem. E eu louvo a Deus porque algumas pessoas têm testemunhado que muitas coisas estão melhorando nos seus lares. Porque como é ruim quando dentro da nossa casa existe alguém que não está bem. É verdade ou não é? Quando você acorda na semana para trabalhar e tem um que não está bem, aquilo ali a gente não fica tão bem mais. Porque uma pessoa negativa, uma pessoa que não está bem, ela acaba deixando a gente também não tão bem. Porque a gente queria que ela tivesse bem. Então, para a nossa casa, ela está toda bem, cada vez mais melhorando. A gente precisa entender o primeiro ponto, que nós não podemos ser omisso. Não seja omisso. Então, tem coisas na nossa vida que é resultado da nossa omissão. Tem coisas que a gente sabe que não está bom, mas a gente não quer mudar. A gente não quer praticar, a gente quer mudança, mas a gente não quer mudar. Porque uma mudança, muitas vezes, ela causa um desconforto. Quem faz uma mudança na sua casa sabe. Quando você carrega uma mudança, você não acha um monte de coisa que você nem sabia que tinha. Quando começa a puxar as mulheres lá, que guardam um monte de jogo de louça lá diferente. Mas isso aqui, para que eu tenho se eu não uso? Tem um se guarda, isso aqui eu vou deixar para quando o pastor for lá na minha casa. Ou quando aquela família vier, aquela louça é só para ela, aquele copo é deles. Tem coisas que a gente tem dentro de casa que a gente nem usa. Tem coisas que a gente tem dentro de nós que a gente não precisa mais. Que a gente precisa tirar fora. Porque essas coisas que nós estamos guardando dentro de nós, está deixando a gente se tornar uma pessoa omissa. Não é que Deus não peça as coisas para nós, é que nós temos que agir. Deus tem falado conosco. Os tempos de hoje existem esses dois males que eu falei, a depressão e a ansiedade. Falei da depressão, a ansiedade é o excesso de futuro. As pessoas não conseguem viver bem no presente, preocupado com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então não adianta a gente querer antecipar, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que continuar no presente, praticando o que é certo. E não ser omisso, gente. Cada dia nós temos que melhorar mais. Então, existem os maus do passado e do futuro, mas existe algo no presente que é chave hoje nas famílias. Sabe o que é? Omissão. Nós entender que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte para cada área da vida. O que é omissão? Omissão é saber o que fazer e não fazer. Isso é omissão, é tão simples, gente. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe o que a gente tem que fazer para melhorar o casamento. A gente sabe o que a gente tem que fazer para melhorar os filhos. A gente sabe o que tem que fazer para melhorar a empresa. Mas às vezes a gente não faz. Porque muitas vezes a gente está com excesso de futuro. O que vai acontecer se eu fizer? Ou está com excesso de passado. O que vai acontecer? Porque a minha vida foi assim no passado. Gente, seres humanos são limitados.
mas nós temos um Deus ilimitado. O Salmo 119, 96, a toda a perfeição houve limite. Coloca esse texto para nós. Tem constalado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Para Deus não tem limite. Um sistema que existe sobre nós, uma cultura que já existe sobre nós, nos limita muitas vezes. A nossa família, muitas vezes, ela mesmo nos limita. Lá em Mateus 10, 39, a palavra diz que aquele que achar sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a vida, por minha causa, encontrará. Vida, gente, é você dar vida para as 3 áreas da sua vida. Não adianta você ter uma vida espiritual e ter uma miséria material. Não adianta você ter uma vida material ótima e uma miséria espiritual, concordam comigo ou não? O que Jesus trouxe para mim e para você? Uma vida abundante. Uma vida que, se nós não formos omissos, nós vamos ter aquilo que a palavra diz para cada um de nós. Por que muitas pessoas hoje vêm à igreja e não têm os resultados que a palavra diz? O auditório em cada ano muda. Faz 15 meses já, ou mais, de pandemia. Tem pessoas que não conseguiram voltar. E se os pais, que são os sacerdotes dos filhos, não voltaram? Como os pais vão exigir santidade dos filhos? Não, filho, tu tem que ir na igreja, mas eu não vou. Quantas vezes eu ouvi criança falar que eu queria que meu pai e minha mãe fossem em casa como são na igreja. Então a maioria dos problemas que acontecem na nossa vida é não fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. A gente foi chamado para fazer algo e a gente às vezes é omisso e não faz. E na nossa vida nós vamos encontrar 2 tipos de guerras. Existem batalhas que Deus permite nós passar, porque Ele quer nos preparar para algo maior. Amém? 2 tipos de guerras. Então essa é a primeira batalha. Vamos pensar em quem? Vamos pensar em Jó. Deus permitiu Jó passar. Jó tinha perdido seus filhos, tinha perdido a saúde, tinha perdido a sua área material toda. Ele só ficou com a mulher, brigando com ele ainda. Blasfema esse teu Deus e morre. A mulher de Jó era uma benção, né? Na hora da dor, a gente vem aquela mulher e diz assim, ó, viu, te falei, para que tu fez isso? Será que tem mulher assim? Para que fez esse negócio aqui? Eu te falei que ia dar isso. Em vez de ajudar na hora tá difícil, ainda não podemos, as mulheres não podem ser igual a mulher de Jó, tá? Amém? E os homens não podem ser que nem Jonas. Porque Deus disse, ó Jonas, tu vai para Nínive, porque o povo está corrompido. E Jonas, ó, foi para Tarsis, contrária à direção. E veio a tempestade sobre ele. Então existem batalhas que Deus permite que nós passamos, porque Ele quer nos preparar para algo maior. E você tem que entender que quando é uma batalha de Deus, Deus está com você. E você vai ser vencedor. Amém? Então, eu não plantei isso que eu estou colhendo. Então é uma batalha que Deus está permitindo para você. E aí você continua firme com Deus. Porque o final vai ser maior. A bênção é maior. O maior ingrediente da luta. Não, o maior ingrediente da vitória é a luta. Não existe vitória sem luta. Se eu vi numa parada de ônibus, não sei onde, lá em Tupã de hoje. E é real. É real o que estava escrito lá. Então nós temos que entender, gente, que existem as batalhas que Deus permite para nós que nós não semeamos. Mas é um preparo de Deus. Mas existe também as batalhas que nós criamos. As nossas escolhas erradas. As nossas omissões. De andar na direção que Deus dá e a gente não ir. É uma batalha que a gente criou. Como eu disse, Jonas, ele criou aquela batalha para a vida dele. E quando a gente começa a andar não na direção que Deus dá, a gente cria às vezes uma tempestade para a nossa casa. Porque aquele barco que Jonas entrou dentro, todos estavam passando uma tempestade dentro. E as outras pessoas não tinham feito nada. Às vezes a nossa casa está uma tempestade, porque a gente está andando na direção contrária de Deus. Às vezes é uma pessoa que está andando na direção contrária.
E só mudou a situação de Jonas quando? Quando ele estava dentro da barriga do peixe e ele clamou a Deus, que ele ia fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. E ele foi e fez. Parou a tempestade. Quando vai mudar a tempestade na minha casa ou na sua? Quando a gente clamar a Deus e a gente voltar a fazer aquilo que Ele está dizendo. Então a omissão do nosso presente é uma escolha, e as nossas escolhas nos encontram ali na frente. Sabia disso? Tudo que eu escolho hoje me encontra ali na frente no futuro. O que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem. Mas o que eu vou plantar hoje eu vou colher lá no futuro, lá na frente. 2 Samuel 11:1. Na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Que nós estamos falando do rei Davi. Ele foi omisso, era tempo dos reis irem para a guerra. O rei está à frente do exército. O rei está comandando o exército. E Deus dava vitória sempre, quando eles iam na dependência de Deus. E aí, Davi ficou em casa, ele foi omisso. O que aconteceu com Davi? Ele ficou lá na cobertura dele, foi tomar um banho de sol. Hoje eu tô cansado de vencer na vida. Hoje eu vou mandar os outros para a batalha e eu vou ficar aqui, na omissão dele. De certo, ele foi lá na farmácia, comprou um protetor solar, foi tomar um banho de sol, olhou para o lado, lá tinha uma outra tomando banho de sol, a Betseba lá. E aí ele mandou buscar, e ele cometeu o pecado, era contra um do exército dele, que fazia parte. O que a gente começa a perceber aqui? Quando a gente começa a ser omisso, a gente fica propício ao erro. Estamos falando do rei Davi, ungido do Senhor. Ele não fez o que ele deveria fazer, e ele ficou propício ao erro. A maioria dos problemas que acontecem na nossa vida é do ser não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. A maioria das nossas dificuldades é de nós não fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. O marido fazer o papel de marido, a esposa de esposa, o pai de pai, a mãe de mãe, o filho de filho. Tem filho que quer ser pai e quer ser mãe. Tem marido que quer ser esposa. E tem esposa que quer ser marido. E tem funcionário que quer ser dono da empresa. Concorda comigo ou não? Tem homem que anda de saia, tem mulher que anda de calça. Calça de homem ainda. Masculina, eu vendo, tá? Mas não quero vender para mulher. Então é essa inversão de valores que tem prejudicado. A omissão nos deixa propício ao erro. Davi não foi para a guerra. Ele pensou, agora nós estamos bem, eu já venci muitas, agora eu vou deixar para eles. E aí ele ficou propício ao erro. Quando a gente não faz o que a gente deve fazer, a gente fica propício ao erro. Então ser omisso tira o resultado que Deus tem para nós. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus diz, porque isso tem tirado os resultados. Segundo ponto, gente, viver a cultura do reino. Reino fala mais no Novo Testamento do que amor. Reino fala mais do que pecado. Culturas são práticas, são hábitos repetidos. Porque quem está na cultura do reino não vive na cultura do pecado. Concordam comigo ou não? O que é reino? É governo de Deus. Lá em Lucas 19:10, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus veio, tinha se perdido o governo de Deus. Lá em Isaías 3:1, vejam o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento. Gente, quando Deus quer tratar uma família, quer tratar uma pessoa, Deus começa a tratar dessa forma, Ele vai tirando as coisas que a pessoa precisa. Ele vai permitindo a escassez de uma área. Às vezes é na área material, Ele permite a escassez, a pessoa estava lá em cima, chega lá embaixo. Às vezes é na alegria, a pessoa era uma pessoa realizada e começa a ficar uma pessoa triste. Às vezes Deus deixa escasso a paz dentro de casa,
para as pessoas se voltar para Ele. Estava acontecendo aqui nesse povo. Todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. E aí? E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade. Aquele povo estava ali se corrompendo atrás de adivinhação, queria saber. Gente, tem muita gente hoje que se tem uma enfermidade, em vez deles quererem fazer uma corrente de oração, 7 quartas-feiras aqui, as pessoas às vezes vão num pai de santo, porque acham que ele vai curar na hora. E esse povo estava corrompido, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Eram peritos em fazer coisa errada. Porém, jovens no governo e irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, e o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, ele dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas aquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomeei governador do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles, que mostram o seu pecado, como Sodoma. Olha como estava o povo, corrompido total, sem nada esconder. Ai deles, trouxeram desgraça. Então aqui, o povo estava corrompido totalmente, era um caos. O pecado foi acontecendo gradativo, pouco a pouco. Porque no início, eu falei que a história se repete. Gente, quero dizer para você, nesta manhã, você que está aqui, você que está na sua casa. Muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos para a palavra de Deus. A cultura não vem de uma hora para outra, ela vem se aculturando. O inimigo, ele não tem pressa. Ele está tirando as promessas, aquilo que Deus deu, às vezes, para as pessoas de dentro da igreja. Tirando os filhos, tirando os maridos. Permitindo acontecer algo. 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, letra minúscula, que é o inimigo, ele cega o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? O nosso inimigo, ele não está de brincadeira, ele gosta de mostrar para a gente, através de outras pessoas, olha como ele age. Ele gosta de mostrar para a gente, através de outras pessoas, o quanto aonde nós estamos não é bom. Sabia que ele faz isso? Sabe aquelas pessoas que a gente tem perto de nós, ele quer mostrar através delas que aonde que a gente está não é bom. Quando nós viemos a Deus, nós incomodamos o inimigo. E ele trabalha de diversas formas. E aquilo que não está certo na nossa vida, olha só isso aqui. Aquilo que não está certo na minha vida e na sua, isso precisa nos incomodar. O que está acontecendo muitas vezes? As pessoas não se incomodam mais com o pecado. As pessoas estão dentro da igreja e ninguém mais sabe se é do mundo ou se é da igreja. As pessoas não se incomodam mais com práticas erradas. E isso tem tirado o resultado. Por isso que nós temos que viver a cultura do reino. Deus me disse num retiro, 2 frases que eu nunca mais esqueci, no retiro da família de Portão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo de dentro do cristão. A pessoa se converte, a gente sai daquele meio, daqueles lugares que nós íamos, aquele meio de pessoas. Mas dentro de nós ainda existe aqueles hábitos, aquelas vontades que nós tínhamos. E se nós não se santificar, a gente volta a fazer aquilo dentro da igreja. A gente continua dentro da igreja e praticando aquilo que a gente fazia antes. Daí o marido não muda, a esposa não muda e os filhos não mudam. Porque somente é uma aparência exterior, como eu gosto de dizer, da foto do WhatsApp. Você já viu alguém botar foto feia? Gente, todo mundo naquela foto do WhatsApp é bonita, né? Eu não consigo ver ninguém feio. É uma aparência exterior. Às vezes a gente está dentro da igreja aqui, ó, por fora está tudo lindo, mas dentro a pessoa está se corroendo.
Eu fui visitar uma vez uma pessoa, eu disse hoje de manhã, ela não faz mais parte, não está nem aqui mais. E ela disse assim, que bom que vocês vieram, porque eu ia tirar minha vida hoje. Tu olhava por fora, está tudo certo. Mas a pessoa por dentro, ela estava triste. Excesso de passado, excesso de futuro. Estava trancada, estava isolada. Então o inimigo, ele quer tirar essa cultura do reino, para nós voltar a viver a cultura do pecado. O inimigo mostra a vida do outro, enquanto ele destrói a nossa. É dessa forma ele mostra. Olha para a vida daquele lá, ó. Mas enquanto que ele está tirando as nossas bênçãos, está destruindo a nossa família às vezes, está destruindo os nossos filhos. Ele quer mostrar o defeito, o pecado dos outros, mas ele está pegando a gente, está tirando o ministério, os dons de pessoas que poderiam ser apóstolos, pastores, líderes. Porque o inimigo está usando outras pessoas para mostrar e destruindo o chamado seu. João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Por que o inimigo tem tido acesso e sucesso, muitas vezes, naquilo que ele projeta para casa e para as famílias? Porque ele invade aonde tiver uma porta aberta. Jesus não invade. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Ele não invade a vida de ninguém, é só se você permitir. Mas o diabo, onde que tiver uma fresta, onde tiver uma entrada, uma coisa errada, ele invade dentro e ele destrói. E ele não tem pressa. Assim como Deus está trabalhando por nós, quando nós estamos praticando a palavra, o inimigo está trabalhando. Lá em Daniel 1:4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Então, a mesa do rei, Daniel e seus amigos aqui foram levados como escravos. Na mesa do rei, que tinha tudo ali, os alimentos eram adorados por outros deuses. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Mas o que Daniel tomou como posicionamento? Daniel 1:8, eu gosto desse texto. Daniel, contudo, decidiu, na minha tradução diz, Daniel firmemente decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão. Essa tradução é boa aqui, ó. Resolveu Daniel firmemente, ó, ele não teve dúvida, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, quando a gente começa a se tornar omisso para as coisas de Deus, a gente volta à cultura do passado. Daniel foi firme, ele se posicionou. Eu não vou me contaminar. Muitos ali queriam tomar o vinho do rei e comer a melhor comida. Mas ele teve um posicionamento. Gente, eu e você, que se declaramos cristãos, nós temos que ter um posicionamento onde nós estamos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos diferentes do que ninguém. Mas Deus chamou eu e você para fazer a diferença. Amém? Estão aí, gente? Então, tem essa tradução que fala melhor, que a gente não pode se contaminar, a gente tem que ser firme. Hoje ninguém mais sabe, eu falei há pouco, se a pessoa é cristã ou é do mundo, não existe mais posicionamento. O Salmo 11:3, quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Gente, não tem oração para quem está na carne. Não tem palavra para quem está na carne. Para algumas pessoas poderia ser tudo o que queriam. Estavam como escravo. Queriam tomar o vinho, as suas iguarias, mas ele decidiu não se contaminar. Gente, cuide, que o inimigo está sempre ao seu redor. A depressão que você venceu, ele quer botar você de volta. A ansiedade que você tinha, ele quer devolver para você. Aquilo que você praticava, que tirava os seus resultados, ele está sempre te rodeando para querer você de volta. E ele não vem sozinho quando ele volta com mais 7.
o estado fica pior. Terceiro ponto, são só 4, tá? Hoje é culto de ceia, então não fiz uma palavra grande, mas uma palavra que pode mudar a sua vida e a minha. Amém? Alinhe as suas decisões com a vontade de Deus. O que é alinhar a minha decisão com a vontade de Deus? Tudo aquilo que você vai decidir na sua vida, pergunta se você pode agradecer a Deus. Hoje eu tomei a decisão de não vir no culto. Pode agradecer a Deus e não vir no culto? Tomei a decisão que eu vou brigar com meu marido. Pode agradecer a Deus por brigar com seu marido? Tomei a decisão de não ir trabalhar. Posso agradecer a Deus por não ir trabalhar? Tudo aquilo que você não pode agradecer a Deus, não está alinhado com a vontade de Deus. Porque as nossas decisões mudam a nossa realidade. Todos nós sabemos isso. Mas a gente está decidindo errado, não é? Às vezes a gente está acomodado, a gente está omisso, a gente não decide. Então, quando nós decidimos viver a vontade de Deus, nós rompemos um sistema limitado. Com Deus nós não temos limites. É igual, gente. Eu acho que aquele cachorro que eu falei para vocês, quem se lembra da história do cachorro aqui, do muro? Aquele cachorro, eu acho que ele estava com depressão, porque ele não enxergou que não tinha muro. O cachorro estava preso, sabe, tudo fechado, que daí a gente prende um cachorro no pátio, e o vizinho tirou o muro inteiro. E o cachorro ficava no mesmo lugar de sempre, preso. Eu acho que ele estava depressivo, ele estava trancado naquele canto lá. Gente, Deus já tirou. Quando a gente vem para Jesus, Ele cancela o passado, Ele restaura o presente, Ele projeta o futuro. Deus já tirou o que estava preso na sua frente. Você é ilimitado com Ele agora. Não deixe o sistema que está sobre a sua vida, às vezes da família, limitar você. Você tem tudo dele, você tem alegria, você tem paz, você tem uma família linda, você tem área material, você tem saúde. Amém? E se não tem saúde, peça para Deus saúde. Porque é Ele que é o dono de todas as coisas. Então, Números 14, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse que quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto. Aqui então o povo que recebeu o relatório daqueles 10 espias que foram espiar a terra, ficaram 450 anos escravos no Egito. Daí passam no deserto 40 anos, quando estavam no deserto só murmuravam. Gente, murmurar só atrasa a vida da gente. Ficar se queixando da vida só atrasa a vida da gente. Atrasou aquele povo 40 anos. Poderia ter atravessado de repente num mês. Ficaram 40 anos lá rodeando em círculo, reclamando, com saudade das comidas quando era escravo. Às vezes pessoas têm as bênçãos de Deus, que Deus mudou a história delas, e elas têm saudade do passado. Não tenha saudade do passado, quando você era escravo do diabo. Quando ele nos escravizava com vícios, com coisas erradas, um sistema sobre nós. Não tenha saudade, esse povo estava assim. E aí quando chegou na frente, onde que Deus tinha para eles, que nem você quer uma bênção nesse ano, você quer um resultado em alguma área. Quando você está na frente, vai ter pessoas que vão dizer para você que não dá, que é ruim, que vai dizer algo negativo, que você pode desanimar. Esse povo aqui, por causa de um relatório, milhares de pessoas, por causa de um relatório negativo. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Às vezes a gente conversa com alguns que falam, bem que eu tivesse morrido naquela época que eu vivi aquilo. É isso que o inimigo quer, gente. Nós temos que olhar de outra forma, porque como a gente olha, define a nossa vida. O que Josué e Caleb falaram em Números 14, 9? Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Sabe, você pega aquela dificuldade, aquela adversidade, e diz assim, isso aqui é pão para mim. Por que o leão é o animal mais famoso da selva? Ele não é o maior e nem mais forte, mas ele tem algo que os outros animais não têm: atitude. Ele vai para cima do elefante, não interessa o tamanho do elefante, não interessa o tamanho do seu problema, tem atitude.
Vá para cima dos seus problemas para resolver, porque os meus problemas e os seus só vão embora da nossa vida quando a gente vai para cima para resolver eles. Senão a gente vai viver ali, na omissão, com saudade do passado, e não vai decidir. Por que muitas vezes a nossa vida está lá como Ageu 1:6? Como estava esse povo? Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Nada está bom. E aí, o que ele fala, o 7? Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Nós temos que olhar as nossas decisões que nós temos tomado. Avalie as suas decisões. Porque o que nós estamos vivendo hoje, eu falei antes, são as nossas decisões de ontem. E as nossas decisões de hoje nós vamos viver no futuro, no amanhã. Então a nossa vida está assim às vezes, porque nós estamos plantando muito, mas estamos colhendo pouco. Às vezes as pessoas estão ganhando bem, mas não estão saciadas. Ou às vezes estão trabalhando muito, mas estão colhendo pouco. Trabalhando da forma errada. Se nós olhar as decisões que aquelas pessoas tomaram, Marcos 2:3, aquele paralítico com seus amigos, eles tiveram fé. A minha decisão e a sua, nós precisamos de fé para tomar. Amém? O que é fé? Eu falei antes: pensar, falar e agir igual. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Isso aqui é fé. Tinha uma multidão de religiosos na porta onde a casa que Jesus estava com os religiosos, com os fariseus. E aquele paralítico e aqueles 4 homens sabiam que se chegasse até Jesus, ele ia ser curado. Não importa a multidão que quer parar você, importa você chegar até Ele. Amém? Nós temos que crer quando a gente vem até aqui, que Ele pode curar. Gente, eu tenho testemunho de pessoas que estão curadas aqui. Uma oração das quarta-feira. Pessoas que estavam marcadas cirurgia e não precisou. Fé. O milagre acontece para quem crê. Eles chegaram ali e não deixavam eles entrar pela porta. Mas eles deram um jeito e enfiaram pelo telhado, que se chegasse em Jesus, ele ia ser curado. Não importa como você está, não importa como você chegou aqui, não importa como você está na sua casa. Se você crê, nessa manhã você pode ser curado, você pode ser restaurado. Aquela mulher hemorrágica, ela vinha se arrastando, porque ela sofria, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, e nada, nem o médico tinha descobrido o que ela tinha. E ela ouviu falar que Jesus ia passar ali. E ela foi se arrastando até tocar no manto dele. E foi curada. Amém? Fé viva. Zaqueu era muito bem sucedido. Mas ainda faltava algo para ele. Faltava Jesus na vida dele. E ele era cobrador de imposto. E ele correu, fugiu daquela multidão. E subiu naquela árvore. E ele subiu naquela árvore, ele chamou a atenção de Jesus. Quando foi a última vez que você teve uma atitude que chamou a atenção de Jesus? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Isso para todas as áreas da vida. E o último ponto, a responsabilidade dos pais e os deveres dos filhos. O que tem afastado o ser humano, o seu relacionamento com Deus, as pessoas têm se familiarizado com o erro. Gente, isso aqui é muito sério. As pessoas aos poucos estão se afastando de Deus e o erro não incomoda mais elas. As práticas do passado não incomodam mais. As pessoas têm buscado a Deus e o erro na vida delas não está incomodando mais elas. Mateus 15:4 é o último ponto. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Olha como Deus fala sério sobre pais e filhos. É dever dos filhos honrar seu pai e sua mãe. Em Mateus 18:6,
Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, ó a responsabilidade dos pais, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Vocês estão vendo como Deus fala sério sobre a responsabilidade dos pais e os deveres dos filhos? Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Por que o reino dos céus pertence a quem é semelhante a uma criança? Porque uma criança é ensinável. Uma criança dá para criar uma cultura do reino sobre ela, dá para ensinar a ela todos os processos. E quando nós chegamos adultos aqui, nós já temos uma cultura sobre nós. Então Deus, Ele não quer que os filhos se percam, mas a falta de compromisso dos pais e as atitudes dos pais, muitos filhos se perderam. Amém? É triste, mas é real. Então nós com Deus somos mais, e sem Deus nós não somos menos. Sabe o que nós somos sem Deus, gente? Nada. A gente pode viver uma vida inteira sem se preocupar com a área espiritual e sem Deus. Mas tem uma coisa que você e eu nunca vamos poder: morrer sem Ele. Nós precisamos dEle. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então o religioso muitas vezes ele tem um problema, ou é tudo ou é nada. A obediência aos pais deve ser no Senhor. Estão me entendendo? E como um filho vai obedecer aos pais do Senhor? Se os pais são do Senhor. Se os pais têm compromisso com o Senhor. Então as escolhas devem ser baseadas nos princípios de Deus. As pessoas não querem buscar a solução, querem a solução, buscar não. As pessoas querem a solução e não querem. É igual você ora pelo meu filho que ele está perdido. Mas as pessoas não querem ter um compromisso com Deus. As pessoas não querem ter atitude em casa, testemunho para os filhos de compromisso, testemunho para os filhos de obediência à palavra de Deus. Isso aqui é muito sério, gente. Provérbios 4:1, olha que fala Salomão, do ensino que ele teve de Davi. Ouçam, meus filhos, eu estou encerrando com esse texto, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Testemunho aqui de Salomão. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Sabe por que às vezes quando... Isso aqui eu ouvi do apóstolo. Quando morre um adolescente, quando morre um jovem, às vezes a gente ouve falar, a gente vai investigar a vida que os pais tinham com Deus, o compromisso com Deus. Tudo gera uma consequência. Porque os nossos filhos, eles querem ver o nosso testemunho em obediência, o nosso testemunho em compromisso com Deus. Então, se nós não testemunhar a nossa obediência, nós não vamos conseguir influenciar ninguém a obedecer.
Se nós não testemunhar o nosso compromisso com Deus, nós não vamos conseguir influenciar nenhum filho a ter compromisso com Deus. Gente, Deus, Ele não impõe nada, Ele propõe. É igual no auditório da igreja, os resultados são diferentes. Mas o que acontece muitas vezes? Os pais querem cobrar a santidade dos filhos e não tem moral para cobrar. Vai na igreja, mas o pai não vai. Pratica a palavra, mas o pai não pratica. E aí os filhos dos cristãos estão se perdendo. E aí a oração não muda. Amém? O que muda? Se arrepender e começar tudo de novo, nos pés do Senhor, dependendo dEle. Vamos ficar de pé? Isso vai mudar novamente. Nós só podemos cobrar aquilo que a gente tem para dar. Se você não comete injustiça, não tenha medo da justiça. Só tem medo da justiça quem anda errado. Então esses 4 pontos aqui, gente, muda uma casa. Porque às vezes, o primeiro ponto, não ser omisso. Às vezes a gente é omisso, a gente está deixando de praticar aquilo que Deus está dizendo para a gente. A gente está deixando de fazer o papel como marido, como esposa, como pai, como filho. A gente está sendo omisso e às vezes a nossa casa está uma tristeza dentro, porque a gente está sendo omisso em alguma área. A gente tem que trabalhar e não está indo trabalhar. Tem oração, gente, olha só como a omissão é. Tem como eu orar para Deus sobre a vida de uma pessoa que ela não pratica aquilo que a palavra diz? É a mesma coisa que você pensar assim, eu vou orar para o seu chefe pagar você e você não ir trabalhar. Será que ele vai pagar? Me diz qual empresa que paga. Eu não estou indo trabalhar, mas a oração está dando, o meu chefe está pagando eu. É a mesma coisa. A omissão nossa. Viva a cultura do reino, não deixe, não volte para trás. Alinhe as suas decisões. Se você não está gostando como está a sua vida em alguma área, comece a pensar no que você decidiu, como você está agindo. E a sua responsabilidade de pai e o dever que os filhos têm com você. Gente, Deus, Ele não mostra o caminho. Deus mostra a promessa. O caminho é nós que temos que ir. Amém? Certo dia, eu vi uma história de um barbeiro ateu. Muitos já devem conhecer essa história. Tinha um barbeiro ateu. E ali tinha várias pessoas naquele barbeiro, cortando o cabelo, fazendo a barba. E aí, aquele barbeiro falava, Deus não existe. Vamos pensar agora, nós vamos botar uma pandemia. Olha a pandemia que está aí. Quantas pessoas morrendo, Deus não existe. Olha a vida, a miséria de tantas famílias. E ali dentro tinha um homem de Deus, e ele ouvindo tudo aquilo, ele saiu quieto dali. E ele chegou lá na rua, ele dá de cara com um mendigo que está sempre ali na frente daquela barbearia. Um mendigo cabeludo e barbudo, na frente daquela barbearia. E ele começou a gritar lá na frente da barbearia, ó, não existe barbeiro. E aí saíram tudo para fora, chamou ele, o barbeiro, o ateu. Mas como que não existe barbeiro? Porque se ele vem até a mim, eu faço a barba dele, eu corto o cabelo dele. Pois é, assim existe Deus. Se as pessoas vão até Deus, Deus também faz a obra dele na vida das pessoas. Hoje existe uma distância das pessoas e de Deus. Se você vier até Deus nesta manhã, eu estou com Deus, mas se você vier e buscar Ele, é manhã de ceia, é manhã de comunhão, é manhã de restauração, é uma manhã de colocar a sua casa em ordem, você que está na sua casa, você que está aqui. É uma manhã de você ir até Ele. Gente, Deus não rejeita quem vem até Ele. Deus não rejeita um coração quebrantado. O que Deus criou para você, se está difícil, não é isso que Deus criou para você. Deus criou para você uma vida linda de alegria, um casamento lindo, filhos lindos, não filhos perdidos. Deus criou uma saúde linda para você. Deus criou a sua empresa para dar trabalho para outras pessoas, uma empresa que cresça. Deus criou você para ser feliz no seu trabalho. Deus não criou você para estar vivendo uma escassez, nem uma miséria em nenhuma área. Deus criou você para ter paz dentro de casa. Se uma dessas coisas está faltando para você nesta manhã, se coloque diante de Deus. Eu disse aqui que tem coisas que só Deus pode mudar. Quando a gente não é omisso, quando a gente vem até Ele, Ele vem e Ele muda um quadro.
Amém? Deus me deu uma palavra para mim uma vez. Quando eu andava sem Ele, Ele disse assim: meu filho, aquilo que eu te tirei eu vou te devolver agora, porque tu voltou para mim. Ele devolveu tudo melhor e maior do que eu mereço. De repente nesta manhã Deus quer devolver para você aquelas coisas que você perdeu porque você andava sem Ele, mesmo dentro da igreja. Mas nesta manhã você vai voltar para Ele. Você vem até Ele. A sua oração vai subir, não vai ficar no forro, ela vai subir lá no céu. E quando ela sobe no céu, também desce do céu aquilo que está provisionado para você. Amém? Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua casa diante de Deus. Coloque o seu marido, a sua esposa. O marido coloca a esposa. Coloque seus filhos. Coloque a sua empresa. Coloque o seu trabalho. Coloque o seu chamado que Deus colocou lindo dentro de você. De repente você estava desistindo. De repente você estava desanimado. Dê vida novamente à sua fé nesta manhã. Volte a sonhar os sonhos de Deus que são maiores do que os nossos. Não se curve para a situação. Davi não se curvou para Golias. Aquele povo estava curvado a ele. Mas Davi chegou ali e tomou uma decisão que nenhum deles e nem o rei Saul tinha tomado. E aí Deus deu a vitória para ele. Não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho da sua fé diante do seu problema nesta manhã. Aleluias, Pai querido e amado, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para conosco. Nós te louvamos, Deus, por cada vida que aqui veio nesta manhã. Nós te louvamos, Deus, por cada família aqui representada, por cada pai, por cada mãe, por cada marido, por cada esposa, por cada filho que aqui está. Nós te louvamos porque sabemos que grande é a tua obra, Pai. Nós te louvamos porque grande é o teu amor e nós queremos te pedir perdão nesta manhã, porque muitas vezes nós temos sido omisso a ti, omisso a tua palavra. Nós te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes tomamos as decisões erradas. Nós te pedimos perdão nesta manhã, porque muitas vezes estamos vivendo novamente a cultura do passado nosso. Paizinho, eu quero nesta manhã declarar sobre a tua igreja: livra todo o teu povo da depressão, livra o teu povo da ansiedade. Paizinho querido, derrama paz nos corações e na mente, derrama alegria dentro de cada família aqui representada. Paizinho querido, derrama alegria nos lares. Paizinho querido, renova o chamado dos teus filhos nesta manhã. Eu quero abençoar os filhos dos casais, que os pais venham ter compromisso, testemunho de obediência, testemunho de compromisso com o Senhor, para que os filhos não se percam. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a área material da tua igreja, Deus. Aqueles que têm sido fiéis a ti nos seus votos, aqueles que têm sido fiéis a ti, Deus, em devolver os seus dízimos, trazer as suas ofertas. Abre as janelas do céu, dá sabedoria divina para a administração da área material, Deus, e multiplica as suas sementes a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém.